Torcida do Esporte, bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, a janela abre daqui a pouco, né? No começo de julho, dia 3 de julho, abre a janela, torcedor. Para quem tem dinheiro, para quem é SAF, para quem tem muito dinheiro para gastar e tá mal no campeonato, vai ter proveito. Mas para quem não tem dinheiro para gastar, para quem não é SAF, para quem não está na Série A, a situação é mais complicada, torcedor. Sim, o professor já vem conversar comigo também sobre possível essa saída do Juba, fazer essa A gente, no ano passado, ou foi no ano retrasado, no ano retrasado, o Ceará, foi ano passado, o Ceará estava na primeira divisão do futebol brasileiro, com Dorival Júnior fazendo uma campanha razoável. A pressão está um pouco alta, está 22-14. Suave para boa. Mas o que acontece? Empregado, bota na sua cabeça isso, empregado, Dorival Júnior, o Flamengo vai e tira. O Corinthians estava com um treinador empregado, eu esqueci o nome dele, era um estrangeiro, o Flamengo vai e tira. Torcedor. Então a gente vê que o mundo do futebol, quem tem os melhores jogadores é quem tem dinheiro, é quem está na elite do futebol. Então, isso começa a surgir preocupações. Eu vou falar aqui de Luciano Juba e Wagner Love, né, que são os dois grandes protagonistas do ataque do Sport, né, dessa campanha assim, brilhante, entre aspas, do Sport, porque ainda não, eu não falo entre aspas porque não finalizou o acesso. Ficando em quarto, no final do ano, o acesso está tudo certo. É isso que importa, é o mais importante. Mas não subindo e fazendo campanha maravilhosa e não subindo, feita a Copa do Nordeste, não adianta, feito o Brasileirão da Copa do Brasil, feito a Copa do Brasil também, não adianta, tem que conseguir o objetivo. Então, eu acho muito estranho, e pela experiência que eu tenho empírica no futebol, eu acho muito estranho Wagner Love e Juba. Wagner Love, Juba que a gente sabe que está todo esse imbróglio com o Bahia de pré-contrato, envolvendo jogadores do Sub-17, o Lima, e ir agora para Salvador em julho, né, há negociações com o Grupo City, que tem grana no mercado, que tem grana para investir, e agora a gente vê especulações em Wagner Love. Aí você vê, esses dois jogadores vão desfalcar no jogo contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense, esses jogadores não vão jogar. Então, dito isso, fica assim meio preocupante, porque esses jogadores faziam questão de jogar até o último segundo, acréscimos aqui contra o Belo Jardim, acréscimo com todo respeito ao Maguari, contra o Ibis. Eles faziam questão no final contra o Retrô, não perder, mesmo cansado intensamente na final. O primeiro jogo na Arena Pernambuco, o segundo na Ilha, faziam questão de jogar segundos. Não dá segundos para ninguém no banco, não dá espaço para ninguém. Aí agora, Juba, que é um jogador que tem uma prerrogativa de não se lesionar, um jogador que não se lesiona, né? Muito. É um jogador que não vive muito no DM, isso é bom pro custo-benefício do clube, mas agora no outro momento que ele sabe que tem que ajudar o Sport também na negociação, para o Sport ganhar o máximo que puder de grana, de verba, por causa do investimento que fez em Juba, por ser um prata da casa, ser uma joia da casa, o Sport ganhar algum dinheiro nessa transação, né? E também o espaço que vai ficar, a lacuna, né? Porque Juba, desde o ano de 2022, de janeiro de 2022, é titular absoluto, não tem sombra, não tem... No ano passado até tinha Raiva Negas, e Bill, e Alanzinho, esse ano não tem ninguém. Tem o Filipinho, que é outro lateral, feito Juba, que vai se adaptar à função de lateral. A gente lembra que Juba, para se adaptar, ele era lateral de origem, para se adaptar lá na frente. Hoje o futebol é meio adaptável,
Então a gente viu que Juba teve oscilações e Filipinho pode ter, né? Então já começou o Juba no segundo tempo, sentiu um desconforto, não é sentir desconforto e sair logo não, já fica, ele e Love fica desconforto, fica caído no chão, aí se levanta, aí continua, dá para continuar, não faz de tudo para não sair. E no jogo passado Juba saiu no começo do segundo tempo, no começo, não é faltando 15 minutos não, no começo, 5, 7, 10 minutos de jogo, Juba saiu para Filipinho começar a ter experiência naquele setor, né? Que ele é lateral também, de origem, como Igor Cairuz e como Juba, para ter lá na frente mais avançado, né? Para fazer a dobradinha com Igor Cairuz. Enfim, agora no jogo contra a Chapecoense, né? Chapecoense, né? O próximo jogo, se eu não estou enganado, aí Chapecoense, os dois desfalque. Desfalque porque a gente sabia que o Bahia está aí querendo fazer de tudo, até pela situação também do Bahia, não está na zona do rebaixamento, mas está beirando a zona do rebaixamento e vai precisar investir e vai precisar enriquecer mais ainda o elenco do Bahia, né? Para Renato Paiva continuar no cargo e o Bahia no final não cair, né? E o Vasco, que é uma situação pior, muito grave, 10 jogos sem ganhar, o São Januário interditado pelo Ministério Público, o STJD punição, não pode ter torcida visitante, 6 jogos, né, parecido com o Sport, a punição aqui, de torcedor organizada. Então, o que eu quero dizer é que o Vasco, a 77, investiu 100 milhões, dizem lá que não pagou, nesses investimentos não pagou quase nada do que investiu ao Corinthians, aos clubes de fora do país, mas vai ter que pagar, porque tem problema de CNRD, é SAF, mas vai ter que pagar. Então, mas outros clubes aí despertam interesse em Wagner Love. Outros clubes despertam. E eu até, em Wagner Love, na Série A a gente sabe que tem clubes. Eu não sei nem se o Bahia entra nessa bola aí, nessa dividida. O Bahia que tem uma rivalidade e uma perseguição, entre aspas, né, com o Sport aqui. O Sport não tem, porque eu não vejo, ou o Sport não tem grana para fazer, tirar jogador do Bahia, né? Mas o Sport poderia fazer uma boa negociação com o Juba, né? O Danielzinho, né? É muito bom jogador. Ele joga ali no meio campo, ele avança, ele marca. É muito bom. Eu tava olhando o Danielzinho jogando, eu acho até tão interessante como o Lucas Mugni. Tem que fazer transação para se o Sport quiser subir. Uma coisa eu sei, torcedor. O Yuri Romão já tinha dito. O jogador do Sport, o Sport não está oferecendo jogador. Mas se o cara chegar aqui, se o clube chegar aqui, se um clube do Emirados Árabes ou um clube da Série A chegar com dinheiro e pagar o que o jogador vale, a multa rescisória, qualquer jogador do Sport sai. Isso é um fato. A torcida não acredita nisso, acha que é utopia, mas isso não é utopia, isso é negócio, é realidade. Até porque tem um treinador que também tem sua multa rescisória, também é um profissional, né? A gente viu o caso do Dorival Júnior na Série A, saiu de um clube e foi para outro. Série A, o patamar de salário é mais alto. A gente sabe que um treinador na Série A, em qualquer clube, Cuiabá, qualquer clube, o Vasco tentou, para você ter ideia, torcedor, o Vasco tentou tirar Vojvoda agora, quando saiu o Maurício Barbieri, o Vasco tentou tirar Vojvoda do Fortaleza, Vojvoda deu um não. Porque o Vojvoda tá na Série A e tá... O Sport tá na Série B. Tá entendendo? O Sport tá na Série B. O salário do Vojvoda é alto, né? O que o Vasco ia pagar era compatível com o que ele já ganha no Fortaleza. Agora o salário, tudo é negócio no futebol. Tudo é negócio. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o treinador do Sport, o Enzo Moreira, ganha aqui 200 mil a comissão técnica dele. Se eles oferecerem 700 mil para a comissão técnica dele, ele auxiliar técnico dele, e o preparador físico, 700 mil, ou 700 mil de salário, ou 600 mil de salário a ele. Se o Vasco oferecer, o Vasco é SAF, lembre disso, é do grupo americano da 77 Partners. Se oferecer um contrato para ele de 3 anos, com a multa de 5 milhões, se oferecer luva de 1 milhão na transação de contrato com ele, vai disputar a Série A. Não é para ser campeão, não é para ir para Libertadores, é só para
evitar o rebaixamento. Anderson Moreira tem capacidade, vai ter o segundo turno todo, vai começar o segundo turno todo, vai ter um segundo turno para evitar o rebaixamento. Tem condições? Tem elenco? Ele pode pedir jogadores na janela para a SAF do Vasco pagar? O Vasco vai fazer de tudo para não cair? Aí fica aí essa lacuna aberta. Cuiabá, Curitiba, Bahia, Vasco, tem interesse em Wagner Love. Wagner Love é um dos melhores atacantes hoje, no momento. Você pegar 10 atacantes no Brasil, Série A e Série B, Wagner Love entra como artilheiro, como jogador, que é um atacante, segundo atacante, centroavante, que sai da área para buscar o jogo, para criar o jogo, e na área é decisivo. É muito preocupante. Não, vou rugir, sou leão.